Olá, você que está aqui no Traz o Brilho Podcast. Eu sou a Ellen Fernandes e hoje eu vou trazer uma pessoa, um médico maravilhoso, espetacular, para falar, adivinha do quê? De curiosidades. Então, se você tem interesse em falar sobre curiosidades sexuais, fique aqui, porque o papo hoje é sobre mudança de sexo. Ou seja, hoje nós vamos falar sobre mudança de sexo. Se você tem ou conhece alguém que deseja fazer uma redesignação sexual, ou seja, uma mudança de sexo, fica aqui que esse podcast é para você. Se você deseja fazer uma mudança de sexo, esse podcast vai trazer muito conhecimento para que você seja totalmente orientado e procure o caminho e o médico certo. Eu trouxe hoje o Dr. Marcelo Prachedes, que é médico ginecologista pela USP, tem capacitação no processo transexualizador na USP e membro da Associação Mundial de Profissionais que atua com saúde transgênero. E agora está terminando seu doutorado em cirurgia de transgêneros também pela USP. Bem-vindo, Marcelo Prachedes. Doutor Marcelo Prachedes. Muito obrigado, Ellen. Um prazer estar aqui de volta. E para falar de uma coisa que eu adoro falar, que é o meu dia a dia hoje. Nossa Senhora, eu imagino. Porque eu sei o amor que você tem pela sua profissão. Que você lida com cirurgias transgêneros. É isso? É isso. Em breve serei doutor, né? Porque médico e doutorado. Olha! Uma dupla doutoridade. Vai ser um doutor dose dupla, porque você já é magnífico, maravilhoso, super procurado, super cotado. Todo mundo vai atrás de você. E você não atende só trans, não, né, Marcelo? Não, eu atendo ginecologia em geral, né? E tanto da população trans, tanto da pessoa que quer fazer a cirurgia, como da pessoa que não quer fazer a cirurgia, né? Então, eu atendo, por exemplo, homens trans para fazer o acompanhamento de Papa Nicolau, de prevenção de câncer, e atendo as mulheres trans para fazer a cirurgia ou para fazer o acompanhamento. E o acompanhamento hormonal, né? As pacientes que querem e tudo, a gente pode dar uma ajuda, uma auxiliada. Esse papel é principalmente do endócrino, mas a gente pode ajudar e pode encaminhar também esses pacientes ou essas pacientes para fazer essa hormonização. Perfeito. E, Marcelo, da onde veio, assim, você se formando como médico? Gente, eu falo Marcelo porque eu conheço, mas é doutor Marcelo aqui, né? Falando para o Brasil e para o mundo. Doutor Marcelo Prachedes, me fala uma coisa. Hoje, você atende muita gente por dia, muito trans, muitas pessoas que estão hoje procurando mudança de sexo. Atualiza, assim, isso para mim. Atendo, Ellen, atendo muita gente, graças a Deus. Que bom. Que bom. A maioria do meu público é dessa área, né? Eu atendo também a parte de ginecologia geral, como eu te falei, mas não é minha especialidade, né? Então, quando a gente forma ginecologista, a gente se forma fazendo tudo, mas aí você vai se aprimorando uma área ou numa outra e aí acaba virando a sua rotina, e a minha rotina é essa hoje, da parte de cirurgia trans mesmo. E existe uma prevalência de mais ou menos 2% da população, tem um estudo recente do Brasil, que mais ou menos 2% da população é transgênero ou não binário. Então, é muita gente, né? Nossa, quando a gente pensa assim em, por exemplo, doença celíaca, com certeza você já ouviu falar de alguém que não pode comer glúten, essas coisas. Conheço várias pessoas. Então, a prevalência de doença celíaca no Brasil é de 1%. Imagina que a prevalência de pessoas trans é o dobro. Então, tem muito mais gente trans do que gente celíaca, por exemplo. Meu Deus, não sabia dessa informação. Interessante. E aí a gente acaba que recebendo. Hoje tem poucos profissionais que trabalham nessa área. Infelizmente, ainda não tem uma formação específica, né? Eu mesmo me formei um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fui juntando esse conhecimento para poder fazer a cirurgia, para poder dar um suporte para os pacientes. Então, hoje tem poucas pessoas que trabalham com isso e poucos centros no Brasil que fazem essa cirurgia. Realmente, eu só conheço você. Então, realmente, é raro. E da onde nasceu essa vontade, esse desejo de fazer a cirurgia transgênero? Então, eu fiz a faculdade de ginecologia, eu amo ginecologia, a gente faz junto também a obstetrícia.
E na faculdade, eu tive contato com o ambulatório, eu fiz em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto. E na faculdade a gente tem um contato com o ambulatório ambulatório de trans, na verdade. Então, faz a parte de hormonização, faz a parte de cuidados, mas lá não tinha cirurgia. E eu ficava assim, poxa, como que não tem cirurgia aqui? Uma universidade da USP, né, de referência e tudo. E aí eu fui pesquisar e tinham pouquíssimos centros, pouquíssimas pessoas que faziam. E eu falei assim, vou fazer. Então, eu acho que tem um pouco dessa coisa da falta de mercado. E eu, como médico e como homem gay, eu me identifiquei muito com essa população. Então, assim, eu disse assim, vou ajudar essas pessoas e vou trazer mais opções e mais possibilidades. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Vou realizar, né? Realizar esse sonho das pessoas serem iguais ao que elas se identificam Exatamente. no espelho, né? Quando elas se sentirem olham. completas, né? Com certeza. E aí é uma missão de vida, né? Pelo que eu vejo. Sim, sim. Porque eu vejo que seu olho brilha quando você fala de cirurgia trans, assim. Olha, brilha mesmo. Tem alguns pacientes que marcam a gente, né? Tem uma paciente minha que eu fiz a cirurgia dela e ela falou assim, depois da cirurgia, uns 3, 4 meses depois, ela falou assim, doutor, a minha vida mudou. Porque antes a minha família não me aceitava como eu era. Eles achavam que era uma brincadeira, eles não me levavam a sério. E depois que eu fiz a cirurgia, eu passei a ser respeitada, passei a ser chamada para os eventos de família, passei a ser mais vista. Então, assim, isso mudou a vida dela, né? Passou a ser mais considerada, respeitada. É. Imagino. E a cirurgia, né, que é a minha especialidade, a gente vê que diminui muito a taxa de suicídio, diminui muito o sofrimento. É lógico que a cirurgia é para quem quer, né? Sim. Existem pessoas que são transgênero e não querem fazer a cirurgia, e tá tudo bem, elas não são menos transgênero por causa disso, mas tem as pessoas que querem fazer a cirurgia. E essas pessoas que querem, elas sofrem muito por não conseguir fazer a cirurgia. Então, a taxa de suicídio das pessoas trans é 10 vezes maior do que a população geral. Então, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de suicídio da população é de 4%, na população trans é de 40%. Né? Então, assim, a tentativa de suicídio, né? E, geralmente, essas pessoas tentam tentativas mais graves. Então, por exemplo, são mais hospitalizadas depois de uma tentativa de suicídio. E a cirurgia, para essas pessoas que querem, diminui em 44% a chance depois de 1 ano. E já no primeiro mês, diminui 42% a taxa de sofrimento. Então, eu costumo dizer, às vezes vem uma mãe, um pai da paciente, que não entende muito bem aquilo, né? Fica assim, essa cirurgia, doutor, será? E eu falo assim, olha, essa cirurgia salva vidas, né? Porque as pessoas vão se sentir melhor, vão se sentir mais completas. Sim. É lógico que, por favor, né? A cirurgia não vai mudar a sua vida se não é uma coisa que você quer, né? Claro, então, tem que ter certeza. Isso. E por isso que tem os critérios, né? Hoje tem os critérios para dizer assim, essas pessoas, o Conselho Federal de Medicina estabelece alguns critérios para dizer quem pode e quem não pode fazer a cirurgia. Ah, é, Marcelo? Tem toda uma triagem. Tem. Além da triagem, assim, a gente faz um segmento, né? Então, existem duas resoluções. Existe uma de 2013, que é a anterior, e uma de 2019 do CFM, falando sobre o que pode fazer a cirurgia, quem que pode fazer a cirurgia. No particular, a gente já usa essa de 2019, mas o Ministério da Saúde ele ainda usa essa diretriz de 2013. Mas na 2019, existe um tempo de segmento. Esse segmento precisa de ser de pelo menos 1 ano para a gente saber quem é aquela pessoa, né? Esse segmento precisa ser um segmento multiprofissional. Então, envolve psicólogo, enfermeiro, psiquiatra, urologista ou ginecologista e o endocrinologista, que são os profissionais que vão ajudar essa pessoa a saber se é isso mesmo que ela quer. Eu costumo dizer que quem diz se é trans ou não é o paciente, é a pessoa. Sim. Mas nós auxiliamos ali o entorno disso, né? Sim. Facilitamos que essa pessoa consiga entender e que a gente possa ajudar essa pessoa o que ela quer, né? Será que ela quer hormônio? Será que ela quer só hormônio? Será que ela quer também a cirurgia? Né? É um desejo dela? Então, tem esses critérios. A idade precisa ser de 18 anos.
para fazer a cirurgia. Bom Então, saber. por favor, essa história de que faz cirurgia com menos de 18 anos é mentira. Essa história de cirurgia em criança é Bom, mentira. não existe. Não existe. Nem pode, é proibido por lei. É proibido por lei. Então, tem que ter 18 anos, tem que assinar um termo de consentimento, tem que passar esse 1 ano de acompanhamento multiprofissional e se tiver alguma doença, ou psiquiatra, ou uma doença clínica, tem que estar bem controlada. Tipo um diabetes, uma pressão alta, também tem que estar bem controlado. Perfeito, muito boa essa explicação, né? Porque dá clareza para quem está por fora do assunto ou para quem quer fazer e também não tem essa informação fácil, né? Nada melhor do que um médico aqui para a gente esclarecer isso. E você hoje é ginecologista e especialista, não é isso? Uhum. Você hoje opera homens e mulheres? Sim. Eu me especializei na cirurgia de transgenitalização, mais ou menos, que seria a mudança, né, da genitália. Então, eu faço essa parte genital. Eu não faço essa parte de mama, por exemplo, ou de feminização da face, né, do pomo de Adão. Essa parte eu não faço. A gente tem uma equipe, então, dentro da minha equipe tem outros profissionais que fazem, mas eu faço a parte da genitália. Então, tanto da genitália masculina para a feminina, como da feminina para a masculina. E qual que tem mais? Qual que é a mais a procura? Olha, hoje, a que tem mais é de cirurgia de mulheres trans, que seria a genitália masculina para a feminina, né? Essa cirurgia é a que tem mais. Porque é uma cirurgia que é mais conhecida, né? Sim. E existem mais pessoas que falam sobre essa cirurgia e é uma técnica que já avançou mais, vamos dizer assim, porque é uma cirurgia só, é um passo cirúrgico só, então a paciente entra no centro cirúrgico, é uma cirurgia que demora 6 horas, mais ou menos de 5 a 6 horas, Bastante é longa, tempo. mas acaba ali, a pessoa não precisa mais fazer outras cirurgias, né, se Deus quiser, se não tiver nenhuma complicação. Sim, vai para uma revisão normal e é liberada. Normal e liberada. E antigamente demorava mais? Era mais tempo? Antigamente demorava mais. E é o que acontece, por exemplo, nos homens trans. Porque geralmente a cirurgia são 2 etapas, 3 etapas, então precisa se internar, aí espera, faz a primeira cirurgia, espera mais ou menos 4 a 6 meses, e aí depois faz a segunda, e depois, se precisar, faz uma terceira cirurgia. Então, Dá mais trabalho. dá né? mais trabalho. Mas tem também. Então, os homens trans têm cirurgia, a gente faz a cirurgia. Existem 2 tipos de cirurgia, a metoidioplastia e a neofaloplastia, que, para explicar assim brevemente, a metoidioplastia é quando a gente usa os tecidos que já estão lá. Então, a gente usa o clítoris que está hipertrofiado, faz uma uretra, o paciente vai fazer xixi em pé, depois coloca uma prótese na bolsa escrotal. Então, a gente usa os tecidos que já estão ali na genitália. Na neofaloplastia, né, que a gente cria um novo falos, essa cirurgia ainda tem um caráter experimental pelo Conselho Federal de Medicina, então é uma cirurgia que ainda vai avançar muito, ainda tem muitas complicações. Essa cirurgia eu não faço, mas aí você tira um retalho ou do braço, ou da perna, da coxa, para fazer a haste peniana. Nossa, gente. E aí, para concluir ela toda, são mais ou menos quanto tempo? Olha, a da neofaloplastia, mais ou menos aí, também vai demorar, porque geralmente tem algumas complicações. A do homem trans é mais ou menos 1 ano. A metoidioplastia também vai ter as etapas, né? Mas a da mulher trans é uma cirurgia só. Fica internada depois, mas aí se recupera e tá tchau. pronta. E você hoje opera em média quantas cirurgias você tem em média, assim, por semana? Olha, a gente trabalha também, eu trabalho também no HC, né? Então, mais ou menos aí, toda semana a gente está operando. Toda semana tem Nossa. cirurgia. Então tem bastante demanda, né? Tem bastante demanda. Mais de homem trans ou mulher trans? Mais de mulher trans. Mulher trans. E tanto tem a cirurgia no SUS, como tem a cirurgia no particular. Pois é, eu queria entender melhor sobre isso. Tenho mais regras, né, para fazer cirurgia de transgenitalização. Isso. Quais são essas regras? Então, essas regras são as regras do CFM, né? Que são essas aí de 2013 no Ministério da Saúde e as de 2019 na particular. A diferença é que no Ministério da Saúde, no SUS, ainda tem que ser 21 anos para fazer a cirurgia e o tempo de segmento é de 2 anos ao invés de 1 ano. Então, basicamente, é essa a diferença. No particular, basta 1 ano de segmento multiprofissional e ter 18 anos. E no SUS é 21 anos. E aí, quando a pessoa vai fazer pelo SUS, como é que é esse processo? Se alguém quiser hoje começar a fazer essa cirurgia
pelo SUS? Você sabe me dizer como é que funciona? Geralmente, a porta de entrada é o ambulatório de psiquiatria ou de psicologia. Então, esses pacientes passam primeiro pelo psicólogo ou psiquiatra, vão fazer o acompanhamento, né? Esse acompanhamento aí de 2 anos. Sim. Vai fazer a parte de hormonização Cuidadamente. e aí depois vai vir para mim para fazer a cirurgia. Hoje, no HC, a fila é mais ou menos aí de 7 anos. Nossa, como demora, Marcelo. É lento, né? É lento. Infelizmente. Porque tem muita demanda, tem pouco profissional fazendo e tem pouco tempo, assim. A gente não tem tanto tempo de centro cirúrgico. Então, infelizmente, a gente disputa aí os horários no centro cirúrgico com as outras especialidades. E no Brasil, são só 6 centros no Brasil inteiro. Imagina o Brasil desse tamanho. 6 centros cirúrgicos para cirurgia trans? Só. Aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Goiânia, abriu um agora no Espírito Santo, se eu não me engano, e tem um de Recife, e eu acho que é isso. Tem 2 aqui em São Paulo. Nossa, gente, é muito pouco. É muito pouco. Você vê que na região norte não tem nenhum. Não tem nenhum. O pessoal tem que viajar para que poder viajar. fazer todo esse percurso, que já demora, né? Se for pelo SUS, infelizmente. E pelo particular, por exemplo, vocês fazem por convênio, uma pessoa que tem hoje um plano de saúde, ela tem como fazer essa cirurgia? Nossa, Ellen, essa pergunta é muito boa porque é uma coisa recente, uma coisa super atual. Os planos de saúde, hoje, eles têm obrigação de cobrir a cirurgia, né? Então, a pessoa também tem que fazer os trâmites, também tem que estar em acompanhamento, né? Esse acompanhamento de 1 ano, tem que ser maior de 18 anos, tem que estar bem do ponto de vista de saúde mental e saúde física, então, tipo, nenhuma doença psiquiátrica que não esteja controlada, ou doença como diabetes, hipertensão, também tem que estar controlado. Vocês pedem toda essa declaração, esse atestado, digamos assim? Os profissionais que a gente trabalha junto, né, todos eles vão avaliar se o paciente está bem clinicamente e vão fazer um relatório. Então, a gente sempre precisa desse relatório com o tempo de acompanhamento e tudo. E aí a gente entra com um pedido no plano de saúde. A maioria dos planos de saúde ainda barram, porque não é uma coisa muito bem estabelecida, né? Mas tem uma decisão do STF que ele diz que tem que cobrir essas cirurgias. Sim. Porque é uma cirurgia que é da dignidade humana e tudo, e é uma cirurgia super importante. Sim. Então, o STF determinou numa questão de rol da ANS. Então, Sim. como existe no rol da ANS, o plano de saúde tem que cobrir. Então, os planos de saúde cobrem, mas às vezes dão trabalho. Então, às vezes tem que entrar na justiça ou demora um pouco, mas cobre. E eu atendo muitos pacientes do plano de saúde que fazem a cirurgia e estão aí, estão fazendo. Nessa briguinha aí. Nessa briguinha aí. Essa paciência, porque, gente, pelo amor de Deus, né? Por que não? Mas como dizia o Paulo Freire, né? Pacientemente impaciente. Então, você vai lá e vai com paciência, mas lutando pelo que você quer. É verdade. Que O Brasil. consegue, que O consegue. Brasil, gente. Porque é pacientemente impaciente. A pessoa tem o plano, ela paga por ele, é um direito dela, né? Uma cirurgia que está amparada. Tem que lutar por isso. E ainda tem que brigar por isso. É verdade. Isso, sinceramente, é uma vergonha. É verdade. Para o Brasil. Mas vamos avançando, né? Com fé a gente chega lá. Chega lá. E tá cada vez mais fácil, viu, Ellen? Eu já, inclusive, fechei alguns contratos de tipo, como se fosse uma parceria, porque eu não sou conveniado de nenhum desses planos de saúde, mas existem uns contratos de parceria para eles encaminharem para mim, para poder, assim, facilitar o trâmite do paciente, ser mais rápido já. Entendi. E hoje, com plano de saúde, mais ou menos quanto tempo? Para dar do zero esse processo? Se a pessoa já estiver em acompanhamento, aí uns 2 meses, 3 meses já consegue. Então, tendo o acompanhamento, estando tudo redondinho, fica melhor. Tendo tudo redondinho, fica melhor. Porque aí não fica aquele ping-pong de vai para lá, agora precisa disso. Aí quando o paciente entrega alguma coisa, aquilo já venceu, tem que ir atrás de outro. Quando vai tudo redondinho, o fluxo é mais rápido. Exatamente. O que acontece muito é que alguns pacientes, assim, não tem um relatório do psicólogo, ou não tem um relatório do endocrinologista, e aí isso acaba atrasando um pouco. Se o paciente está fazendo certinho o acompanhamento, é muito mais fácil deles conseguirem. Entendi. Então, para quem quiser fazer uma cirurgia de transgênero,
Isso. Tá certo? Tá certíssimo. Nossa, tô antenada, hein, gente? Apesar de que, gente, olha, sinceramente, eu amo a população trans. Eu tenho vários amigos, várias amigas. Tenho um carinho muito grande, por isso eu fiz questão de trazer o Dr. Marcelo aqui para falar sobre isso para vocês também. Então, vocês estão aqui no meu coração. Eu queria saber o seguinte, Marcelo, essa cirurgia, ela é super importante, né? Como você vê isso assim na vida das pessoas? Olha, Ellen, eu vejo mesmo como uma mudança de vida, assim. As pacientes, elas esperam muito da cirurgia, porque é uma coisa assim, por exemplo, ir à praia, né? As mulheres trans que querem ir à praia. Então, tem que fazer o que chamam de aquendar, né? Que é puxar o pênis lá para trás. E é super desconfortável. Pode ficar um volume. Sim. Então, essas pacientes acabam indo para a praia. Ficam inseguras, Ficam inseguras. Então, é uma coisa que melhora muito a qualidade de vida. Sim. E aí, ela melhora o sofrimento. Existe um estudo suíço que ele fala que lá eles são mais... tem mais prontuário, eles sabem mais das coisas do que a gente, do paciente. Uhum. Mas eles sabem avaliar quantos pacientes usam medicação psiquiátrica, tipo antidepressivo, qualquer coisa desse tipo. Isso não tem aqui no Brasil, Isso, né? A gente não sabe, assim, de todo o país, não tem esse controle. Mas lá eles sabem. E eles quantificaram que existe uma diminuição 6 vezes em relação a pessoas que fazem a cirurgia. Então, por exemplo, existe, sei lá, mais ou menos aí 100 pacientes que usam medicação psiquiátrica e esses pacientes fazem a cirurgia. Existe uma redução aí de 60% da quantidade de remédio. Nossa, então a cirurgia realmente ela é curativa. Ela é curativa. Porque ela deixa o paciente sem a medicação que ela tratava por problemas psiquiátricos, né? Psicológicos, por traumas, por diversas ansiedade, coisas. tristeza, né? A depressão. Então, melhora mesmo. E eu sempre digo, essa cirurgia salva vidas. É um salva-vida mesmo. Graças a Deus existe. Graças a Deus. Amém. E que existem médicos como você aqui no Brasil para ser procurado, recomendado, indicado, seja lá como todo mundo chama, para poder procurar esse amor de pessoa, de médico, que ama o que faz, que brilha o olhar quando fala de cirurgia transgênero. E hoje, Marcelo, uma curiosidade. Existe arrependimento? Você já conheceu algum paciente, algum amigo, amiga que se arrependeu de fazer a cirurgia? Ellen, olha, existe. Eu, particularmente, não conheço, mas existe, né? No HC já tem mais de 150 cirurgias em mulheres trans e não tem nenhum caso de arrependimento. Nossa, então é alto o não arrependimento. É muito baixa essa taxa de arrependimento, né? E os estudos mostram, tem um estudo de Amsterdã, que eles são o centro mais antigo que faz a cirurgia e que tem todos os prontuários, todas as informações escolhidas. Então, eles analisaram mais ou menos 7.000 pessoas que fizeram a cirurgia de 1972 até 2015. Então, 7.000 pessoas fizeram essa cirurgia e aí eles avaliaram qual que foi a taxa de arrependimento dessa cirurgia. E foi de 0,6% entre as mulheres trans, 0,6%, e entre os homens trans, 0,3%. Nossa, baixíssimo, gente. Super baixo. Zero. Quase Praticamente zero. Não existe, né? Praticamente não existe. Pela dimensão que tem, que faz, né? E aí eles, inclusive, viram isso. Eles perguntaram assim, será que agora que está tendo mais cirurgia, cada vez tem mais cirurgia, será que essa taxa de arrependimento aumentou? E não aumentou. Essa taxa se manteve igual aí mesmo depois do avanço da quantidade de cirurgias. Sim, incrível. E quando perguntaram assim para eles por que eles se arrependeram, a maioria das vezes foi porque não se adaptou na sociedade em relação à cultura, à família, alguma questão social. Então, por isso. Então, foi emocional, né? Assim, não conseguiu se adaptar porque a família não aceita, a família não consegue... enxergar daquela forma. Né? Então, é incrível. Mesmo as pessoas que se arrependem, geralmente é por preconceito de fora, externo. Não é por um arrependimento mesmo pessoal, assim, vamos dizer. Próprio, né? Tipo, eu fiz. Quer dizer, a pessoa às vezes está feliz, mas infelizmente a sociedade é preconceituosa, a família não aceita, não enxerga daquela forma. E aí a pessoa acaba se arrependendo porque ela fez uma coisa achando que ia salvar ela, que ia ser o bem para ela maior, né? E aí chega naquele momento da aceitação do externo
ele sente a reprovação e aí acaba se arrependendo emocionalmente. É isso. Infelizmente, né? Mas mesmo assim a taxa é baixa. Muito baixa. Muito baixa. Muito baixa. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão conscientes, né? A população trans está muito consciente, está muito bem informada, estão cada vez mais se inteirando do assunto. Como é que eu faço para fazer? Nossa, conversam muito comigo. Como é que eu faço para fazer? O que é que eu preciso? Eu já sei que é isso, é aquilo. Gente, eles sabem demais. E eles estão cada vez mais direcionados para concluir. Eu quero fazer, eu quero efetivar. Muitos, às vezes, ainda não têm uma condição financeira ou não têm plano de saúde. E aí eu acho que o caminho seria o SUS, né? Isso. Que aí precisa também, como tem esse tempo, né, Marcelo? Eu acredito que precisa muito o paciente já começar a fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico, para quando chegar na decisão de poder, chegar a vez, digamos assim, pelo público, ele já está ali munido do que precisa. Senão ele vai ficar mais um tempo fazendo esse tratamento psicológico, psiquiátrico, tudo isso para poder operar. Não é Exato. isso? E alguns pacientes ficam muito chateados, assim, que, poxa, eu não sou doente, né? A transgeneridade não é uma doença. E realmente não é, né? Mas existem muitas coisas associadas a isso. Então, existe o preconceito, existe a reprovação da família, da sociedade. Então, é importante fazer esse acompanhamento com o psicólogo para poder entender como é ser uma pessoa trans na nossa sociedade, né? O que é meu de problemas, né? O que é do outro. Então, enxergar que aquele preconceito não é seu, aquele sentimento ruim também não é seu, é do outro. isso. Saber qual que é a importância da cirurgia para você mesmo. E é muito importante no período da cirurgia e no pós-operatório. Então, eu sempre digo para minhas pacientes, olha, você já viu uma mulher na menopausa? Você lembra como que ela fica, assim, os calores... Eufórica. Fogachos. Isso, então fica Suar. assim... Imagina que eu vou tirar os testículos, eu vou tirar os ovários de uma vez. Então, se não tiver muito bem controlado do ponto de vista endocrinológico, e mesmo assim, às vezes, ainda dá uma desregulada, porque é como se você entrasse na menopausa ou na andropausa de uma vez. Nossa. Então, Sente tudo isso? Pode sentir. Pode sentir os calores, Pós-cirurgia. a irritabilidade, ou o porque choro fácil, pode sentir. acaba sensibilizando e cortando ali, eu acho, muitas ligações hormonais, é isso? Exatamente. Imagina que você tinha ali um pouquinho de estrógeno todo dia sendo liberado e você cortou, ou um pouquinho de testosterona sendo liberada e cortou a testosterona. Não tem mais nada de testosterona. E aí você entra uma menopausa, né? Num climatério precoce ou alguma coisa desse tipo, no sentido de que cortam mesmo os hormônios. Total. E agora eu acho uma curiosidade de todo mundo. Eu vou matar a minha. Eu não sei se pode mostrar aqui, não sei, mas enfim, gostaria de mostrar, mas não sei se pode também. Mas assim, quando você faz a cirurgia, né? Acho que é o homem trans. Fica perfeito? Como é que fica depois que você faz a cirurgia, assim? Olha, eu sou suspeito para dizer, né? Eu acho que fica muito bom, porque fui eu que fiz. Então, fica maravilhoso, porque você é super perfeccionista. Então, muito na competente. metoidioplastia, fica uma haste não tão grande, então fica uma haste aí peniana de mais ou menos 4 ou 5 centímetros. Os livros falam até de 9 centímetros, mas eu, pessoalmente, o máximo que eu vi foi de 6 centímetros. Porque depende muito da pessoa, né? Ela usa testosterona, ele, né, no caso, ela a pessoa, mas ele, o homem trans, usa testosterona. E o clítoris vai hipertrofiar, ou seja, ele vai crescer, e é a partir daí que a gente vai fazer a haste peniana. Então, essa haste vai ter um tamanho aí que varia de 4 a 6 centímetros. Sim. Mas faz o xixi em pé, a uretra vai para a ponta da haste, tem os testículos, né, que são as próteses testiculares, e fica ótimo, fica muito bom. Existe ereção normal? Existe ereção, boa sensibilidade. Gente... Às vezes não dá para ter penetração por causa do tamanho, mas vai ter uma sensibilidade super boa, vai fazer a urinar em pé. Eu sempre escuto o paciente falar assim, doutor, a minha maior felicidade é que eu vou num show e eu não preciso sentar ali naquele banheiro horroroso. É verdade. E tem um paciente meu que ele tem 66 anos e ele operou recentemente. E ele disse assim, depois de senhor já, né? E ele falou assim, doutor, o meu maior medo era que, por exemplo, eu sofresse um acidente de carro e tirassem a minha roupa e vissem lá uma vagina. Nossa!
Nossa, gente. Por que ele tinha esse medo? É o medo Pelo de novo, ser né? humilhado, ou o medo Sim, de do se sentir- preconceito, do preconceito, né? né? Então Que, ele disse infelizmente, assim, é forte demais. então a felicidade maior dele foi essa, de tipo assim, agora eu posso sofrer um acidente de carro, tá vendo? Olha a preocupação, mas Meu é Deus, isso. é, O cada um com as medo suas de, questões. é o medo de ser descoberto, né? O medo de Sim. ser exposto. Exposto né? que fez a cirurgia. E mulher trans? Olha, para as mulheres trans ficou muito bom. Ficou Ah, muito bom já mesmo. senti que mulher trans é mais perfeitinho o negócio. Mulher trans fica melhor o resultado. Ah, tem aquela influencer que era. Nossa, gente, agora eu esqueci o nome dela. Mas que era o Ken humano, e aí ela fez a cirurgia e tal. E ela disse assim: meu ginecologista não sabia dizer. Olha, ginecologista, eu não, acho difícil ele não ver que tinha diferença. Mas, assim, a maioria das pessoas não vê diferença. Porque fica muito bom mesmo o resultado. Olha. Então, assim, o resultado estético é excelente. Pode mostrar não, né? Não pode mostrar. Não pode por causa do horário. Ai, gente, curiosidade. Matou o gatinho, mas essa gatona é viva demais. Já dizia Glória Groove. É verdade. Então tá, né? Mas eu acredito, eu sei que realmente deve ficar perfeito, porque competência. E o meu doutorado é justamente nisso, né? De saber como que fica a cirurgia depois e como que fica a sensibilidade depois. Então, as pacientes têm orgasmo, têm boa sensibilidade. Pode falar orgasmo? Pode, orgasmo, orgástico, pode falar tudo. Então, assim, Sente prazer. Sente prazer, tem orgasmo, tem uma boa acessibilidade. Então, a cirurgia realmente é uma cirurgia aí que fica muito boa. De sucesso. Uma cirurgia próspera. Muito próspera. Babado. Uma pepeca, uma pepeca e um... Como é que a gente chama? O do homem. Qual que é o nome? Pode falar neca, não? Pode, né? Pode, né? Uma pepeca e uma uma neca. neca maravilhosos! Perfeitinhos, feito pelo Dr. Marcelo Prachedes. É isso aí. Eu tenho super orgulho, super honra de conhecer ele, trazer aqui, poder trazer aqui, porque bota a voz no mundo, né, gente? Muita gente precisa ouvir que existe, aonde é, qual é o caminho, como é que fica. Certo. Que dá certo, porque eu sei que tem muita gente que tem medo de dar errado, como qualquer outra cirurgia. Sim, claro. Mas como qualquer outra cirurgia, a possibilidade de dar certo é maior do que dar errado, gente. Exatamente. Eu penso assim. Eu penso assim também. Senão a gente não fazia, Senão né? a gente não faz, né? Pode dar até errado, pode dar, lógico. Pode, é o Sim, risco do ser humano. Você pode atravessar a rua e ser atropelado, eu sempre Total, digo isso. total. Mas a chance de você atravessar a rua e chegar do outro lado seguro é muito maior. É, muito mais gente Ainda mais se atravessa você sem fizer ser. com um profissional bom, que Com fizer segurança, com segurança. Né? No Exatamente. CTI, tudo bonitinho, equiparado, tudo qualificado. É. E Ai, hoje que as pessoas não maravilha. precisam mais ir para Tailândia ou ir para outros países, né? Antigamente você escutava Pessoal muito viajava. falar, né? Fui para Tailândia fazer a cirurgia. Hoje não, gente. A gente tem a cirurgia aqui no Brasil, uma cirurgia de qualidade, uma cirurgia que dá certo. E graças a Deus aí os convênios estão colocando mais fácil esse acesso. Então você que quer fazer a cirurgia, não desista desse sonho. Eu acho que eu Lute por isso. tenho uma rede social vizinha, aquela dos jovens. Aham. E- Eles são babados, tá? Eles são babados. Eles têm cada pergunta. Quais são as perguntas que mais eles mandam pra você, doutor Marcelo? Olha, Fala eu acho... pra mim. É eu mais acho- homem, mais mulher? Me fala. Mais gay? Sabe que agora tá tendo muito uma chuva, uma onda assim de muito homem trans? E essa semana eu atendi um homem trans que veio porque me viu nessa rede social. Aham. E aí ele disse assim: doutor, ninguém fala sobre os homens trans. Ninguém fala de como é a cirurgia dos homens trans. Ninguém fala sobre sensibilidade, como que é. Então, eu acho muito que... velado, né? É muito velado. Doutor Marcelo, você precisa vir mais aqui pra falar dessas coisas, gente. Pode deixar, eu venho. E aí, venha. E aí, o que você fala? Quais são Então, as curiosidades do... Eu acho que as curiosidades maiores homens dos homens é como que é a cirurgia. Porque ainda é muito tabu, ainda é muito pouco conhecido a cirurgia dos Sim. homens trans. Então, acho que a dúvida maior deles é essa. E das mulheres, se tem sensibilidade, se tem prazer.
Se elas vão gozar. Se elas vão gozar. Se elas vão sentir prazer. Sim, vão gozar, Sim, vão sentir gozar prazer. muito. E o clitóris nessa cirurgia? Fica como? Essa é a minha curiosidade também. Então, a Onde gente... é o prazer, né? A gente, na cirurgia da mulher trans, a gente diminui a glande peniana. Então, aquela glande ela vai ser diminuída. A gente mantém o feixe vásculo nervoso, que é onde tem os nervos. Então, mantém essa parte. E aí fica pequenininha lá no mesmo lugar que tem o clítoris das mulheres cis. Então, a gente diminui a glande e coloca lá e fica com acessibilidade. Maravicheuri, gente. Arrasou. Ai, onde é que encontra você, doutor Marcelo? Quem quiser agora marcar uma consulta, fazer uma consulta de perguntas pela própria rede social, seja o Instagram, seja a rede vizinha, seja no seu WhatsApp, enfim, na clínica. Deixa seu contato. Eu acho que o contato mais fácil é o do Instagram. Pode entrar lá, @drmarceloprachedes, que tem lá todos os meus contatos. Eu estou atendendo na clínica Vila Jardim, aqui pertinho na Paulista, e também na Livance. Então, eu tenho consultório aí em 2 lugares, aqui perto da Paulista e lá perto no Tatuapé. Então, estamos aí em todos os lugares da cidade. Estamos espalhando, dominando o mundo. Eles que lutem. É isso aí. Gente, os planos de saúde que lutem. Os planos de Vão saúde atrás. que lutem, vai dar certo. E Já muita deu. gente pergunta sobre isso, né? Sobre, meu plano de saúde cobre, qual que é o plano mais fácil de cobrir? Tem isso, Marcelo? Não tem um plano mais fácil, né? Mas existe um ou outro que já tem um caminho, né? Então, existe alguns que são um pouquinho mais fáceis, assim. Mas todos colocam um pouquinho de dificuldade e depois eles acabam cedendo, porque a ordem é cumprir e que eles fazem. E, inclusive, se você não tem na sua cidade, por exemplo, não tem um... Eu atendi uma paciente do Mato Grosso do Sul. Eles viajam para cá, Marcelo? Ela veio para cá pela Secretaria de Saúde de lá. Ela entrou na Secretaria de Saúde para fazer a cirurgia e aí veio encaminhada para cá para fazer a cirurgia aqui em São Paulo. Babado. E aí fica quanto tempo aqui? Quem quiser vir para São Paulo atrás de fazer uma cirurgia? Olha, o ideal é ficar 1 mês aqui, né? Se puder ficar 1 mês é ótimo, porque a gente vê o pós-operatório, tudo. Mas pelo menos aí 20 dias para poder a gente ver que tá tudo bem, porque aí essa pessoa pode ir para casa e depois volta, só para a gente ir acompanhando como que tá a cirurgia. E, em média, quanto tempo esse paciente fica de alta? Do hospital, 1 semana. Fica 1 semana internado. É mesmo? É. Fica na observação para ver a evolução da cirurgia. E nas mulheres trans, a cirurgia, a gente coloca um molde vaginal dentro da vagina. Então, esse molde é o que vai fazer grudar a vagina lá dentro. Então, ela tem que ficar deitadinha assim, não pode mexer muito, 1 semana, para poder grudar a vagina, depois tira o molde. E nos homens trans, como faz a uretra, que não existia, é importante que a sonda fique lá para fazer o caminho da uretra, do xixi. Entendi. Então, é mais ou menos 1 semana aí de internação. Perfeito. Quer deixar algum recadinho para você que está do outro lado da telinha, nos ouvindo, nos assistindo? Escuta agora uma dica que o Dr. Marcelo Prachedes vai falar para você. Olha, a minha não é nem dica, assim, para todas as pessoas que querem fazer a cirurgia, é que não desistam. Eu sei que às vezes o processo é difícil, às vezes parece que não vai dar certo. Tem muita gente que fica assim, poxa, mas falta só isso. Tem os detalhes, tem que fazer tudo certinho, mas dá certo. Os resultados são bons e, se Deus quiser, você é o próximo. Uhul! Maravilhoso, seja muito bem-vindo. Foi maravilhoso estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Eu amo demais a sua energia, a sua alegria. Gente, imagina você ter um médico desse. Inteligente, lindo, olha o sorriso. Gosta de conversar. Não perca essa oportunidade de ser consultado, operado ou operada por Dr. Marcelo Prachedes, porque ele é genial e é um ser humano que veio aqui para isso, para fazer a gente brilhar. Obrigado. E ele hoje veio trazer o brilho. Vim trazer o brilho para todo mundo. Arrasou. Obrigada, meu amor. Um beijo. Foi sensacional. Gente, a gente fica por aqui com mais esse brilho maravilhoso e até a próxima.